8 de dezembro, as funções de Deus Pai. Como vimos ontem, não existe a palavra trindade na Bíblia, mas as 3 divindades são conhecidas. Estamos estudando essa semana sobre isso. Então nós vamos hoje estudar as funções do Pai, depois as funções do Filho, depois as funções do Espírito Santo. E vamos chegar a uma conclusão. Veja que a Bíblia começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa palavra Deus, no hebraico, ela é plural. Ela não foi traduzida no plural, mas ela é originalmente plural. Ela deuses, né? Deuses. Por que que o tradutor não traduziu deuses? No princípio, deuses criou os céus e a terra. Esta é a tradução literal. Não traduziu deuses porque na época, veja, na época do Antigo Testamento todo e também logo depois do Novo Testamento, muitos deuses eram cultuados. Então, eram conhecidos como politeístas, e isso poderia causar uma indignação, uma má interpretação, até explicar que essa aqui não é uma igreja, uma doutrina de vários deuses, aí ficaria mais difícil. Então, o que a palavra Elohim, ela quer dizer é que existe 3 divindades. Então, quando você lê no português, você vai ler no singular. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a palavra Deus, ela já sintetiza Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um com sua função complementar, unida. Jamais foi desunida. Jamais. E eles criaram o universo e todos os seres que habitam no universo. Em nosso planeta houve uma criação especial de vida. O homem teria o caráter de Deus. Não que os outros não teriam, mas esse seria semelhante a Deus. A coroação de toda a criação seria o ser humano. Então, o objetivo era que a humanidade houvesse uma harmonia com o Criador, uma harmonia amorosa, e também com o Criador e com os outros, uns com os outros, entre as pessoas, entre os animais, para com os animais, para com a natureza. Enfim, as criaturas viviam em união também. Porque o amor verdadeiro, celestial, não pressupõe separações, desuniões. Isso não existe. Então, esse era o objetivo da criação por Deus. Lúcifer trouxe o pecado aqui. E Deus, respeitando, como sempre respeitou o livre-arbítrio, deixou eles decidirem por conta própria. Foram muito bem instruídos do que poderia acontecer. Então houve uma ruptura do nosso relacionamento com Deus, criou um muro de separação.
E o que Lúcifer, Satanás, pretendeu é distorcer a imagem e o caráter de Deus. É exatamente o objetivo principal da criação nossa aqui. A coroa da criação de Deus. E então Jesus vem e assume sobre si a natureza humana, ele divino, assume a natureza humana, e para restaurar o conhecimento de Deus, tirar aquelas dúvidas que Satanás colocou e coloca até hoje, e para trazer a salvação à humanidade, ou seja, a vida eterna, perdida ali no Éden. Então, o restaurar o conhecimento de Deus é o relacionamento com Deus. Aqui na Terra é um relacionamento precário. O relacionamento ideal é aquele que acontecerá depois da segunda vinda de Jesus, onde conheceremos cada vez mais o próprio Deus, o relacionamento com Deus aumentará e conheceremos cada vez mais o amor de Deus. Então Jesus veio nesta função para submeter a vida ao Pai. Então ele se tornou um ser humano. E pode ver que ele sempre teve a onipresença, a onipotência e a onisciência. Mas aqui na Terra, você não vê Jesus toda hora usando a onipresença, a onipotência, a onisciência. De vez em quando você ouve, você vê, porque ele lê os corações. Então, essa é a onisciência. Mas nunca usou para si mesmo, sim para salvar o próximo. E então ele vem revelar o Pai. Ele diz: as obras que eu faço vêm do Pai. Ele é que manda fazer. Se tem alguma obra de amor, é meu Pai que manda. Eu ouço o que ele fala e repito aqui. E faço também, porque eu faço a vontade do meu Pai. Então a gente vê São João 3, 16 e 17 e São João 6, 57 diz que Deus enviou, a função de Deus envia o Filho para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo, Deus, o Pai. Sempre é o próprio Jesus falando isso, né? O Pai amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho, sacrificou o Filho, o amor que ele tem como se fosse um pai para com o Filho. E São João 5, 22 e 30 diz que o Pai não julga nada. O Pai não julga. Isso ele confiou ao Filho. Aqui você vê já duas funções diferentes. São João 6, 32, 14, 10 e 24 diz assim: o pão do céu, sabe aquele pão do céu lá dado a Moisés? Foi dado pelo meu Pai. Veja a função. E as palavras que eu falo, ouço de meu Pai. Função do Pai. São João 6,45. O Pai é que ensina a todas as pessoas. Ele diz o que pode e o que não pode revelar. Ele ensina as pessoas. Então, 6,45, essa é a função do Pai. E São João 15, 16, 16, 23 diz assim: peçam na vossa oração tudo o que vocês têm que pedir, não a mim, mas peça ao Pai, em meu nome. Quer dizer, Jesus abre o caminho entre o ser humano pecaminoso e o Pai perfeito. E ele fica no meio ali, ele é o mediador. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele fala.
mas você deve fazer essa oração pedindo ao Pai. Como? Em meu nome, disse Jesus. Então, esses versículos descrevem o Pai numa estreita relação com o Filho. E o Pai tem um contato íntimo com o nosso mundo, através do Espírito Santo. Um profundo interesse em nossa salvação. Todas as iniciativas de salvação vêm de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na mesma medida. O que essa verdade nos ensina sobre o amor de Deus por nós? Deus amou tanto que deu o seu Filho.